Considere duas esferas de alumínio, cada uma com massa 100 gramas. A temperatura de cada esfera é 60 graus Celsius. As duas esferas são colocadas no interior de um calorímetro, com 100 gramas de água, uma temperatura 20 graus Celsius. Sendo que se coloca a esfera, uma das esferas, e após atingir o equilíbrio, coloca-se a outra, considerando que há apenas trocas de calor entre as esferas e a água, assando que for correto. Então é assim, né, rapaziada? O esquema é bem simples. Nós temos aqui um calorímetro, um copo, qualquer coisa, que não participa da troca, porque ele falou que só tem troca de calor entre a água e a esfera. Então já tem água lá dentro, eu vou colocar uma outra esferinha. Tem um trechinho da nossa aula aí sobre termologia, que fala bem sobre essa questão aí de tipo de calor, calorimetria, calor sensível, calor latente. Revisa pra gente aí. Quando o corpo recebe calor, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele mudar de temperatura, ou ele mudar de estado físico, lembra? Sim. Quando o cara muda de temperatura, ele troca um tipo de calor que a gente chama de quesão, do tipo sensível. Um calor do tipo sensível. Importante. Lembra? Mudança de temperatura. Anota para mim aí. Mudança de temperatura. Variação da temperatura. Que a gente calcula como sendo o que macete, lembra? Massa do corpinho, calor específico, característica da substância, variação de temperatura. Ótimo. Aí na 01 ele falou assim, né? Após a primeira esfera ser colocada no interior do calorímetro, a temperatura de equilíbrio do sistema será maior que 27 graus Celsius. Então essa parte de equilíbrio térmico, né, rapaziada, é um lance bem clássico de prova, cai em qualquer prova de vestibular, inclusive no nosso curso oficial, o curso completo do Raciocínio Física, tem esse trecho passo a passo, né, para você se tocar. Mas é um assunto bem clássico aí para quem está fazendo provas de vestibular, já viu isso várias vezes. Enfim, o que a gente faz, né? Não importa se tem pedra, se tem água, se tem uma água fria, quente, todos os caras estão aqui dentro, estão trocando calor entre si, certo? Então quer dizer que todo o calor que sai de um tem que entrar no outro, logicamente. E como não tem perda para o externo, a soma desses calores total, de quem recebe, de quem perde, né, tem que ser igual a zero. Então é assim que a gente começa. Ó. O calor da água mais o calor da esfera é igual a zero. Beleza. Como a gente viu no nosso pequeno vídeo, esse pequeno melhor momento, né, a gente disse que esse calor para a troca de temperatura é o calor sensível. O que macete. O que eu fiz então? Abri o que macete para cada um deles aí. Né? Então vamos só trocar dados, né? Massa da água, calor específico da água. A temperatura de equilíbrio a gente não sabe. A água começa com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. A massa da esfera, 100 gramas. Calor específico do alumínio estava lá no comecinho da prova de física, nos dados ali da prova, 0,22 caloria grama grau Celsius. Temperatura de equilíbrio, menos a temperatura de início da pedra. Beleza. Fazendo esse joguinho, posso fazer até mais simples, como cancelar a massa aqui, né, que é comum, a gente simplificou. Então ficou desse jeito aqui, temperatura de equilíbrio, menos 20, chuveirinho aqui na nossa temperatura de equilíbrio, né? E finalizamos aí com essa temperaturinha de 27,21 graus Celsius, né? E ele falou no item assim, né? Após a primeira esfera ser colocada no interior do calorímetro, a temperatura de equilíbrio no sistema será maior que 27. Então esse item aqui tá ok. O segundo, muito parecido, falou assim, ó. A quantidade de calor fornecida para a água pela segunda esfera é menor do que foi fornecida pela primeira. Como a gente falou na aula, o nosso calor sensível depende da variação de temperatura. Bom, então veja. Antes de colocar a primeira, a água estava com temperatura 20. A pedra com 60. Então quer dizer que a nossa quantidade de calor foi proporcional a uma diferença de temperatura de 40. Ótimo. Quando eu for colocar a segunda esfera, a água já não está mais a 20. Já está em equilíbrio térmico com a primeira pedra que foi colocada, esperando pela segunda. Então quer dizer que eu tenho um pequeno sistema inicial com 27 graus Celsius, né, e outro sistema chegando com 60. Então, logicamente, essa minha diferença de temperatura, de aproximadamente aí 33 graus, ela é menor do que a diferença de 40. Então, com certeza, aqui, como tem menos variação de temperatura, vai trocar menos calor. Até porque, se você for pensar assim, vamos pensar que esse sistema, antes de vir essa nossa segunda pedra, vamos supor uma ideia tola, mas que todo mundo aqui esteja já com 60 graus Celsius. Qualquer coisa que eu botar ali a 60 graus Celsius não vai ter trocado de calor.
Então significa que quanto maior a diferença de temperatura inicial entre os corpos, maior será o nosso calorzinho trocado. Então ele falou que ali realmente essa quantidade de calor fornecida para a água pela nossa segunda esfera é menor do que a fornecida pela primeira, com certeza, porque tem menos diferença de temperatura. Então esse item tá ok, beleza? O próximo é esse aí, ó. Após a segunda esfera ser colocada no interior do calorímetro, a temperatura de equilíbrio do sistema é menor do que 33. Então, eu já fiz aqui, né? Só que agora nós temos mais um componente que é a segunda esfera. Então, para o equilíbrio, o calor da água que já estava, mais o calor da esfera 1 que já estava, mais o calor da nova esfera, tem que dar zero. Situação de equilíbrio, um clássico de prova. Beleza. Depois, troquei as massas dos caras, os calores específicos fornecidos na parte dos dados dos itens constantes da nossa prova aí. Beleza, tranquilidade. Só que um detalhe. A água e a esfera que já estavam iniciam com uma temperatura de 27. Porque já vem do outro equilíbrio. Porque ele colocou primeiro uma pedra, uma esfera, e depois ele colocou a outra, beleza? Então as duas, a água e a primeira esfera começam com 27. A segunda esfera que começou com 60. Beleza. Jogadinha, fiz aqui, simplificamos e tudo mais, e a nossa temperatura de equilíbrio deu 32,04 graus Celsius. E ele perguntou assim, após a segunda esfera ser colocada no interior do calorímetro, a temperatura de equilíbrio do sistema é menor que 33. Realmente é, menor do que 33. Beleza? E o último item falou assim, ó, se as duas esferas fossem colocadas simultaneamente no interior do calorímetro, a temperatura de equilíbrio do sistema seria aproximadamente 50 graus Celsius. Então ficou assim, né? Agora eu vou colocar as duas esferas simultaneamente na água, beleza? O que a gente tem então? A água inicialmente é o nosso corpinho, 20 graus Celsius. Estou colocando as duas esferas simultaneamente, então como são esferas do mesmo tipo de material, tem o mesmo calor específico, a mesma massa, eu vou juntar as esferas num corpinho só de 60, beleza? Então o que eu fiz? Calor da água mais o calor das esferas igual a zero. Beleza. Feito isso, massa água, Czinho da água, temperatura de equilíbrio, que é o final, menos a da água inicial, massa das esferas, calor específico das esferas, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial. Substituímos massa, calor específico, água, né? Temperatura inicial da água, a soma das massas das duas esferas, 200, vezes 0,22, calor específico, estava dado lá no nosso pequeno comecinho de prova. Depois, temperatura de equilíbrio, menos 60 graus Celsius, que é a inicial das esferinhas. Beleza? Fiz a pequena distributiva aqui pra gente. E chegamos aqui sem temperatura de equilíbrio, menos 2.000 mais 44 temperatura de equilíbrio, menos 2.640. Isolamos e a temperatura de equilíbrio é 32,22. Deu praticamente idêntica à temperatura do item anterior. Isso é a prova de que a ordem que você vai colocar os caras não importa, porque eles só vão trocar calor entre eles, não tem uma participação externa, beleza? Isso é muito importante, por isso esse item aí está falso. Tranquilidade? Vamos para a última dessa fase de conhecimento geral da UEPG.